daremos prosseguimento ao nosso evento. A cidadania fiscal parte de uma ideia de sociedade em que a distribuição de riqueza é promovida por um justo sistema tributário, que contribua para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Assegurar a sustentabilidade do Estado e a dignidade humana é um projeto que deve ser abraçado por todos, poderes públicos e sociedade civil. Assim, a cidadania fiscal contribuirá efetivamente para um amplo projeto de desenvolvimento nacional. Neste momento, daremos início ao segundo painel desta manhã com o tema Mídia, Cidadania Fiscal e Movimentos Sociais. Para debater o tema conosco, convidamos à mesa a professora Heloísa Vidal, doutora em Educação e professora da Universidade Estadual do Ceará. Convidamos também à mesa o jornalista Plínio Bortolotti, diretor institucional do Grupo de Comunicação Povo. E para coordenar a mesa, o nosso diretor Luiz Carlos Diógenes, diretor do Sintave. Eu começo resgatando ou tentando contextualizar o conceito de cidadania, porque muito se fala de cidadania, mas é um conceito repleto de definições. São muitas as definições sobre cidadania e também muitos os qualificativos, né? Você tem cidadania política, você tem cidadania social, você tem cidadania atribuída a várias coisas, até para a gente chegar na cidadania fiscal. Então eu peguei um conceito que eu considero muito atual, que é esse do Alan Torraine, que ser cidadão é sentir-se responsável pelo bom funcionamento das instituições que respeitam os direitos do homem e permite uma representação das ideias e dos interesses, não é? Na sequência, eu faço... Pode passar. Eu faço uma caracterização... Deixa eu ficar... Eu faço uma caracterização de alguns qualificativos de cidadania, que é a cidadania civil, a cidadania política e a cidadania social. É Marshall que caracteriza esses três tipos de cidadania, definindo a cidadania civil como constituída pelos direitos necessários ao exercício da liberdade individual, como a liberdade de ir e vir, a liberdade de contratar ou pelo direito de possuir propriedades, e deve ser garantida pelo sistema legal, que no caso é a nossa Constituição de 88. A cidadania política é o direito de participar do poder político tanto diretamente pelo governo quanto indiretamente pelo voto. Faz parte das instituições representativas dos governos local e nacional. Por que eu fiz essa caracterização? Porque quando a gente for trabalhar em cidadania fiscal, o conceito de cidadania fiscal, nós vamos perceber que essas três dimensões da cidadania, elas se entrelaçam justamente na cidadania fiscal. E, finalmente, a cidadania social, que é o conjunto de direitos e obrigações que possibilita a participação igualitária de todos os membros de uma comunidade nos seus padrões básicos de vida. Não é? Então, a cidadania fiscal, ela surge como um entrelaçamento desses três conceitos anteriormente apresentados, e ela se insere como uma nova prática na área educacional que discute a relação do cidadão com o Estado no campo financeiro, integrando suas duas vertentes, a arrecadação e o gasto público, já falado muito bem pelos palestrantes anteriores, tanto a arrecadação quanto o gasto público, e vigiando para que ambos sejam realizados com eficiência, transparência e honestidade. E aí é que a gente volta à questão das três dimensões da cidadania. Ou seja, o indivíduo, né, ele tem que ter condições de exercer e conhecimento para exercer seus direitos de cidadania civil, cidadania política e cidadania social, para que ele abarque e dê conta dos aspectos relacionados à cidadania fiscal. Então, é um conceito bem mais complexo e que exige um conjunto de requisitos bastante amplos, né? Então, no que diz respeito à educação fiscal para a cidadania, e aí nós vamos ter alguns aspectos relacionados à educação, né? Não basta só universalizar a educação formal, assegurar o ingresso e a permanência dos estudantes nas instituições. Faz-se necessário investir no ensino de qualidade, que oportunize a esses educandos a aquisição de conhecimentos
e a formação adequada à sua inserção social. Em nossa sociedade, a escola pública, em todos os níveis e modalidades de educação básica, tem como função social formar o cidadão, isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. E eu diria que hoje esse ainda é um grande desafio, né? Porque mais de 80% da nossa população escolar está na escola pública. E qual é o conceito de qualidade que nós temos para essa escola? Será que essa escola está, de fato, formando um estudante solidário, crítico, ético e participativo? Por outro lado, o Estado determina que a função da escola é preparar para esse exercício da cidadania, para contribuir na preparação para o trabalho e, em última instância, para os estudos posteriores. Então, se a educação pública é um dever do Estado e o Estado espera que ela cumpra esse papel, o que ele está fazendo hoje para assegurar isso, né? No âmbito de avaliação, o PISA, que é um exame com jovens de 15 anos, aplicado pela OCDE, está estudando, ainda não aplicou, mas ele está estudando a doação de uma prova chamada letramento financeiro, envolvendo questões de matemática financeira, como percentagem, juros ou definição de valores, sempre relacionado ao cotidiano do aluno, né? Então, no escopo da educação, o Estado, como atribui à educação o papel de formar o cidadão, deveria haver elementos que também dessem suportes a essa formação para a cidadania fiscal. O que nós temos no Brasil até hoje são programas, projetos, né? Existem diretrizes nacionais do ensino médio, mais especificamente, que já apontam para a preocupação com essa educação fiscal, mas nós não temos, do ponto de vista do sistema educacional, do ponto de vista do sistema nacional brasileiro, como mensurar, como identificar se isso realmente está sendo trabalhado na escola. E, nesse sentido, a gente procurou organizar exatamente o conceito de cidadania fiscal e a relação com os movimentos sociais. Então, eu considerei 4 pontos importantes do exercício da cidadania fiscal: a educação, a transparência, a informação e a mobilização. E aí eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. O que é que significa educação? E aí eu fui nas imagens dos protestos que o Brasil viveu, especialmente no ano 2012, 2013. E a gente vê que um fato inesperado, completamente fora da governabilidade do Estado, da política do Estado, surgiu, né? As pessoas cobrando para onde vão seus impostos, né? Cobrando que a prioridade seja saúde e educação, o que mostra, trazendo novamente a questão da cidadania. Ou seja, será que esses 2 anos de escolaridade, passando de 5,2 anos para 7,2 anos, mesmo com uma população que ainda não tem o domínio como a gente chama, dos letramentos básicos, né, porque não tem nem 8 anos de escolaridade, já desenvolveu uma consciência e já é capaz de cobrar mais, de se posicionar mais criticamente diante da política? Ou será que a nossa política chegou a um grau de estagnação tão grande que por si só levou as pessoas a se pronunciarem sobre isso? Tá? Eram fatos inesperados. Sem dúvida nenhuma, a transparência é um fator muito importante. E, nesse sentido, a revolução provocada pela informática, ou a revolução da informação, como a gente costuma chamar, com os diversos sistemas de monitoramento, são portais de transparência, são portais públicos onde se permite que acompanhe o repasse dos recursos, né? São portais onde se denuncia corrupções, são portais, enfim, todos os sistemas de monitoramento que existem hoje provocam, né? Levam a população mais informação. E ao levar mais informação, né? Via redes sociais, via meios de comunicação, enfim,
a capacidade de disseminação da informação hoje, ela está estupidamente maior do que ela era há 10 a 20 anos atrás. Tanto é que se questiona bastante os escândalos que se tem hoje. Será que eles nunca existiram ou será que eles nunca foram sabidos, né? Eles se sabe hoje por causa da quantidade de informação que circula, o que não quer dizer que no passado eles não existiam, né? E finalmente leva à mobilização. Mobilização essa que leva as pessoas à rua, né? Mobilização essa que traz uma geração que se esperava, que é a geração do Facebook, ou a geração das redes sociais, que não se esperava nenhum tipo de manifestação política, de mobilização política dessa geração, a não ser pelas redes sociais. E os eventos mais recentes mostraram exatamente que essa geração também é capaz de ir para a rua. E que na rua e na internet as redes sociais se misturam, né? Então, é nessa perspectiva que a gente vê que a cidadania fiscal ela tem um longo caminho a ser percorrido, acima de tudo, pelas questões educacionais que o país ainda vive. Avançamos, é verdade, o Ataliba mostrou os dados do IDHM municipal, do ponto de vista de educação, mas, como ele mesmo disse, ainda não chegamos nos patamares dos bons IDMs. Nós estamos, o Ceará todo, numa situação regular, né? Menos ruim do que era do passado, o que não quer dizer que estejamos em patamares satisfatórios, né? Então, era esse aspecto que eu queria colocar no que tange à cidadania fiscal e aos movimentos sociais.